O psicólogo que antes tratava de doença, agora ele está muito mais inclinado a ajudar as pessoas a se prepararem para o futuro. A gente tem uma profissão hoje que ela não sofre tanto impacto quanto as áreas de tecnologia, quanto as áreas de informação. Mas o nosso papel principal é ajudar as pessoas a lidarem com esses desafios que o futuro guarda para a gente. Eu sou psicólogo clínico e hoje, além da prática clínica de uma forma mais ampla, eu trabalho também com processos de pacientes que estão com sobrepeso, com obesidade e um olhar voltado mais para a questão do peso e imagem corporal. Essa é uma profissão que ela sofreu grandes transformações ao longo do tempo. Como eu estava mencionando, se a gente pensa na realidade do psicólogo, ele era a pessoa que estava ali com a caneta, anotando os desconfortos, talvez as queixas que o paciente apresentava. E esse ambiente ele acabou ficando muito mais amplo do que uma sala de consultório. Se a gente para pensar, o que era definido como psicólogo, que era só esse trabalho clínico, hoje ele é muito mais amplo. Então a gente tem diversas áreas que hoje entendem a importância do psicólogo, a participação dele, o que era muito diferente antigamente. Alguns exemplos que eu posso tentar trazer aqui. É comum a gente observar que numa realidade, sei lá, de 5, 10 anos atrás, as pessoas que buscavam uma questão relacionada ao emagrecimento, ao desconforto com peso, por exemplo, elas iam no endocrinologista, elas procuravam um médico, elas procuraram um nutricionista e com isso elas estavam tratando muito das questões do alimento em si. Mas muitas vezes elas não notam que existe um fundo psicológico, que existe um ser humano por trás disso tudo e que organiza todo o funcionamento. E aí que entra o papel do psicólogo. E ele tem se tornado muito mais amplo. Então, se a gente achava que antes o psicólogo ele ficava na salinha dele, falando pouco, hoje o psicólogo está avançando para outras áreas, ele trabalha hoje sendo um norteador de tomada de decisões em grandes organizações. Ele tem uma possibilidade também de fazer o uso de recursos tecnológicos com um atendimento à distância. Ele trabalha associado a outros profissionais. Então, se antes a gente entendia o psicólogo como aquela pessoa que ficava mais isolada, mais fechadinha, hoje ele precisa ter um trabalho multidisciplinar. Ele está associado, por exemplo, a uma nutricionista quando a gente está falando de questões relacionadas à alimentação e ao corpo. Esse mesmo psicólogo ele pode estar associado a um advogado que trabalha na área de família para poder apoiar as questões que são identificadas ali. Então a gente precisa notar que aquela profissão que antes ela parecia muito demarcada, muito limitada, hoje ela tem trazido possibilidades cada vez mais novas para as pessoas. E também é importante a gente avaliar o que está mudando. As pessoas elas tinham um grande preconceito em relação ao psicólogo. Antes, quem procurava um psicólogo era alguém que estava doente, que tinha problemas, e muitas vezes a pessoa era taxada de ou como deficiência, ou uma pessoa louca. E hoje a gente entende que cada vez a conscientização sobre a saúde mental ela tem se tornado mais falada, mais visível. Então as pessoas hoje que buscam o auxílio de um psicólogo ou de qualquer profissional de saúde mental, elas estão preocupadas em ter uma vida melhor. Elas estão preocupadas em se desenvolver, em se capacitar e alcançar a sua melhor versão. E não necessariamente tratar de doenças. Então isso já traz uma nova perspectiva. O psicólogo que antes era visto como uma vergonha, como um problema, hoje é muito mais fácil você notar pessoas valorizando que elas têm um compromisso, sei lá, na quinta-feira de manhã e que eles têm terapia. Então eles falam isso de uma forma muito mais aberta. Consequentemente, a gente, na posição de psicólogo, consegue ofertar talvez um suporte que as pessoas não encontram no dia a dia. E com isso a gente vai trazendo mais qualidade de vida para essas relações que a pessoa estabelece, a gente consegue trazer mais propósito para as decisões que ela toma. Então é de alguma forma avaliar a situação daquela pessoa, qual é a demanda dela e a partir disso fazer um trabalho para que ela se direcione para onde ela quer chegar. E não necessariamente apontar caminhos, não necessariamente tomar decisões pelo paciente, que é o que a gente acha quando a gente pensa num psicólogo, que é uma pessoa que vai estar com uma sabedoria ou com conhecimento lá em cima e alguém aqui embaixo só escutando. Mas a ideia não é essa. A gente precisa entender isso como um processo extremamente participativo, onde sem o envolvimento do paciente fica praticamente impossível a gente ter um bom trabalho. Algumas questões são muito importantes de serem consideradas. Se a gente pensa, o número de doenças mentais catalogadas, ele vem crescendo exponencialmente. Quer dizer que novas doenças têm surgido?
Não necessariamente. A gente precisa olhar que algumas coisas que estavam no passado e que elas não recebiam a devida importância, hoje isso vem se alterando. Então, se a gente pensa que hoje uma das referências principais, né, para a gente se organizar quanto a doenças mentais, é um livro que tem uma origem americana e ele chama DSM. E ele vem passando por várias atualizações com um número cada vez mais de doenças ou de síndromes catalogadas. A gente está ficando mais doente? Não necessariamente. A gente está começando a cuidar do que nos faz mal. Então, diante dessas novas observações, a gente precisa considerar que antigamente a gente não dava tanta importância, por exemplo, para um transtorno alimentar. Isso poderia ser considerado falta de força de vontade, ou frescura, ou algo que a pessoa deveria resolver sozinha. E hoje não só a gente dá um tratamento, mas a gente consegue também identificar quando a pessoa está num movimento que para ela parece um movimento saudável, mas ela acaba substituindo uma dificuldade psíquica com outra. Vou citar um exemplo aqui dentro dos transtornos alimentares, que é a vigorexia. Ela é composta por pessoas que basicamente não se sentem confortáveis quanto ao corpo, elas parecem nunca chegar num limite. Então você tem o cara que está lá na academia, que está malhando pesado, que está comendo certinho. Aos olhos do mundo, a gente vê uma pessoa que está fazendo tudo certo e que tá ok, precisa ser elogiada. Mas o psicólogo ele consegue ter um olhar mais cuidadoso para o sofrimento que essa pessoa tem para conseguir cumprir essa rotina. Então a gente tem que olhar que às vezes algumas coisas que a gente não dá atenção, que a gente não cuida, podem ser uma manifestação de algo que a gente não consegue ver. E aí também é legal a gente entender o tipo de atenção e o tipo de cuidado que a gente dá para o que é possível ver, para o que é possível ser tocado, e para o que a gente não consegue enxergar. Então, se a gente está transitando na rua, a gente vê uma pessoa, sei lá, com uma perna enfaixada, com uma cabeça enfaixada, a gente se compadece por aquela pessoa. Só que quando a gente está falando, por exemplo, de um caso de depressão ou de uma ansiedade que pode trazer até mais prejuízos, a gente não consegue fazer a mesma coisa. É importante também a gente conseguir olhar o momento atual que a gente está vivendo. Hoje a gente tem notado cada vez mais uma busca de uma individualidade. Então as pessoas elas têm ficado mais sozinhas e até influenciadas pela tecnologia. Se antes a gente precisava ir na casa de um vizinho, visitar o parente no interior, muitas vezes a gente faz isso através de uma mensagem, através de um meio tecnológico. E com isso nem sempre a gente está atingindo as nossas necessidades de conexão humana, de proximidade, e isso pode trazer um sofrimento. Então, a ideia do psicólogo nesse meio do caminho é conseguir ajudar a pessoa a compreender quais questões que ela está atravessando e que dificultam com que ela atinja a sua melhor versão, que ela consiga caminhar para onde ela deseja. E da mesma forma, ela conseguir também reconhecer o que ela tem de melhor. Quais são as potencialidades, o que é importante para ela, onde ela quer chegar. Isso, gente, até esbarra na questão de pessoas que decidem ser psicólogas. A gente tem muito um problema de basear uma profissão que a gente vai seguir em oportunidades, em quanto aquilo pode ser atrativo financeiramente, qual a abertura que o mercado tem para aquilo, e a gente acaba apostando numa realidade que está ou no passado ou no futuro. Mas a gente não se pergunta no presente qual que é a nossa inclinação para fazer aquilo. Qual que é, por exemplo, para uma pessoa que está decidindo fazer engenharia, qual que é a habilidade que ela tem com cálculos, como que ela se sente enquanto ela está mexendo com questões que um engenheiro vai precisar trabalhar. E às vezes, quando a gente está nessa fase de decidir a carreira, a gente precisa ter esse olhar reflexivo e começar a notar o que a gente vai... O que a gente vai fazer? O que a gente vai decidir fazer? Afinal, a gente está fazendo uma escolha de vida inteira. Então, se a gente não pensa agora no presente, a chance de se frustrar a longo prazo, já que é uma decisão que vai nos acompanhar por muitos anos, ela pode causar sofrimento. E, mais uma vez, entra o papel do psicólogo. Hoje a gente tem uma possibilidade de contar com algumas ferramentas que não estavam disponíveis lá atrás. Então a gente pensa hoje e consegue reconhecer um acesso à literatura muito mais fácil, um acesso a publicações internacionais, um acesso a materiais que ainda nem chegaram no Brasil. E isso nos traz um diferencial competitivo para ver o que está sendo pesquisado lá fora, o que está sendo feito de novo. Mas é muito importante a gente olhar
para o propósito que esse trabalho tem para nós, até para a gente escolher, entendendo que psicologia não é algo limitado, como eu já falei um pouco para trás, onde a gente vai ficar só com o paciente. Muitas vezes o papel do psicólogo, ele está numa consultoria, ele está numa forma de trazer informação para uma tomada de decisão. Então, ter essa visão limitada, muitas vezes nos coloca numa posição que é binária. Olha, ou eu tenho habilidade de ser psicólogo que fica no consultório, ou eu não tenho. Mas é pensar que antes disso, a gente tem que saber a nossa aptidão para poder escutar o outro, para ter uma habilidade de acolher o que o outro traz, desenvolver a nossa habilidade de não impor soluções, porque muitas vezes essas soluções elas são aplicáveis na nossa vida, mas elas não têm nada a ver com a realidade do paciente ou do cliente. Então, estar muito atento a todo esse cenário é fundamental. Hoje a gente tem, da mesma forma que eu falei, que a gente tem a disponibilidade desse material e o psicólogo ele consegue ter muita ferramenta para trabalhar, a gente tem que pensar também o lado que é um pouco perigoso, o lado nebuloso disso. Da mesma forma que a informação científica circula, a gente tem uma informação muito grande circulando. Então, hoje as pessoas elas podem ser influenciadas muito fortemente por algo que não está acontecendo no momento, algo que não está acontecendo na nossa região, no nosso país, basicamente pela circulação de informação. Então, efeitos econômicos, o medo talvez da incerteza em relação ao futuro, ao que é dito, tudo isso gera impacto no ser humano. E é um compromisso do psicólogo estar atualizado, sabendo o que está acontecendo, até para ele ter mais propriedade para saber quais ferramentas ele vai ter ao acesso à disposição dele para poder utilizar. E essas ferramentas são as mais variadas. Como eu falei, os recursos tecnológicos que a gente tem, muitas vezes a apropriação de uma outra área onde a gente busca apoio, como a gente pode falar da neurociência e o crescimento exponencial que ela vem tendo, e entender que muitas vezes as coisas não são excludentes. Por exemplo, quando a gente fala do fenômeno do coaching. O coaching, ele não é uma substituição para o trabalho do psicólogo e da psicoterapia. Ele tem um outro enfoque, ele não está voltado para o sofrimento humano, mas existem psicólogos que quando abordam um paciente e essa pessoa tem uma dificuldade de concretizar projetos, de traçar metas, de traçar objetivos, talvez seja importante que ele tenha o acesso do psicólogo, onde ele vai se sentir mais confiante, ele vai entender os gargalos, mas também o funcionamento do coaching pode ser extremamente útil para um direcionamento. Então, mais do que nunca, o mais importante é saber até que ponto é o meu papel e até que ponto eu vou precisar da habilidade de outro profissional junto de mim para fazer o melhor para aquele cliente ou para aquele paciente e como objetivo final que o meu papel como psicólogo seja cumprido da melhor forma possível. Em se tratando de psicoterapia, é importante falar que antes o público que buscava psicoterapia eram pessoas de alta renda ou pessoas que eram de alguma forma apoiadas, por iniciativas sociais ou do governo. Hoje, de alguma forma, as pessoas têm se conscientizado um pouco mais de que toda pessoa que talvez não está conseguindo atingir essa sua melhor versão ou que tem alguma coisa ali que está fora do padrão, que está atrapalhando a ter conquistas, é importante ela observar que pode ser um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico, e o psicólogo ele vai trazer um grande apoio. Então hoje essa disseminação de informação ela tem feito pessoas, até inclusive uma modificação da forma como o sistema de saúde enxerga o psicólogo. Hoje ele tem estado mais presente em várias iniciativas públicas, os planos de saúde eles têm considerado o aumento do número de sessões em função da necessidade e da contribuição que esse psicólogo ele oferece para a saúde do paciente. Mas a gente tem que perceber que hoje as pessoas das mais diferentes rendas, das mais diferentes classes sociais, elas conseguem enxergar nesse profissional uma saída para a dificuldade que ela está atravessando. E é importante a gente entender que bons profissionais, eles não necessariamente vão ser aquela pessoa que vai cobrar uma fortuna e que ninguém tem acesso. É importante você buscar um profissional que esteja próximo, do que você acredita, que você se identifique com ele, mas que também a questão de valores, ela não seja um entrave, porque a gente muitas vezes acha, eu não vou procurar porque eu não tenho acesso a isso, é muito caro, é algo que só pessoas de talvez uma condição muito mais alta que a minha tenham acesso.
Essa é a realidade que está no passado. Hoje, a gente tem bons profissionais que, se não conseguirem atender essa demanda, inclusive eles vão ter uma possibilidade de direcionar para centros que fazem esse acolhimento, iniciativas de grupos de profissionais que acabaram de formar e estão se especializando, estão adquirindo conhecimento e que vão estar sempre abertas a receber esse paciente, desde que ele esteja comprometido em buscar uma melhora para a sua qualidade de vida e trabalhar de forma associada com esse profissional. Com a circulação da informação, a gente também acaba tendo acesso a muitas visões do que é certo ou errado, do que é bom ou não é, e acabando se apropriando dessas informações como se elas fossem verdade, e desconsiderando o nosso posicionamento com elas. Eu digo isso porque, do mesmo jeito que a gente tem hoje um profissional que está mais disponível e mais acessível para cuidar do sofrimento, a gente muitas vezes não consegue entender que determinado sofrimento precisa ser tratado. Então, da mesma forma que está tudo evoluindo que eu estou trazendo, a gente tem pessoas que têm tido uma dificuldade de se adaptar à nova realidade do mercado, à forma e a velocidade com que esse mercado trabalha. Então, a gente tem que entender que as mudanças todas que estão ali presentes, elas vão afetar os dois lados. Quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, é algo que ele é muito mais evidente quando a gente olha para uma engenharia, quando a gente olha para profissões mais tecnológicas, mas também é importante a gente considerar que o psicólogo ele faz um uso disso muito grande. Vou trazer um exemplo hoje de episódios de pânico, quando a gente faz um tratamento com um paciente em uma situação de pânico. Usar a realidade virtual é algo que é muito possível e muito bem-vindo, porque é uma maneira segura que o psicólogo encontra de expor o paciente a algumas dificuldades que ele não tem coragem de encarar no mundo real. Então, a tecnologia ela vem com, muitas vezes, uma ferramenta para proporcionar um ambiente seguro para que esse paciente ele consiga se relacionar melhor com os medos, com os desafios e, a partir daí, conseguir superar essas questões. A realidade virtual ela está presente hoje nos mais diferentes setores, como a gente trouxe, presente na psicologia, e também esse acesso à tecnologia tem permitido que o psicólogo ele não tenha mais barreiras. Então a gente tem hoje uma permissão, né, dos órgãos que cuidam hoje da psicologia dentro do Brasil de fazer atendimentos à distância. E isso ajuda muito para que aquela pessoa que está lá no interior do país, ela também tenha acesso a um psicólogo, desde que ela tenha basicamente um equipamento mínimo e uma conexão com a internet. Então, esse é o ponto em que a gente começa a observar que essa evolução ela é extremamente positiva, porque ela vai permitir vários acessos a lugares, a conceitos, a informações que a gente ainda não tinha, mas ela também vem acompanhada de muita dor, de muito desalento, de desesperança, porque as transformações elas vêm acontecendo e o psicólogo basicamente ele precisa se haver com o que está acontecendo e não mudar. As pessoas que antes elas tinham aquela força de trabalho totalmente voltada para a empregabilidade, para buscar uma empresa e ficar ali a vida inteira, hoje isso não acontece mais. Então tem muita gente que busca o empreendedorismo, as iniciativas individuais, como uma maneira de ter mais liberdade, mais qualidade de vida, mas sem antes se perguntarem se elas estão prontas para aquilo, se elas se sentem hábeis, por exemplo, para poder ter essa autonomia, essa disciplina em relação ao trabalho. Então, é isso que novamente permite o psicólogo ser uma fonte de apoio. Essas transformações, elas trazem algumas questões que são mais estruturais também. Quando a gente imagina que o envelhecimento, as pessoas do nosso país estão ficando cada vez mais velhas e trabalhando hoje por mais tempo. Então, aquela sensação que a pessoa tem enquanto ela está envelhecendo de inutilidade, de que às vezes ela não tem uma função, ela hoje pode ser muito facilmente suprida. Mas os desafios também são outros. A pessoa, às vezes, ela lida com uma situação que ela tem um chefe que é mais jovem que ela e ela não sabe lidar um pouco com aquilo porque são tempos diferentes, visões diferentes. Então, entender, gente, que esse processo de adaptação para essa modernidade e para o futuro é algo que é inerente a todo mundo. Todos nós vamos ter que passar por isso. Só que o grau de dificuldade que a gente vai ter para atravessar, ele pode ser fortemente adaptado e, de alguma forma, cuidado pelo tipo de ajuda que a gente busca. E aí, quando eu falo de ajuda, eu não digo somente de questões do nosso meio social, de pessoas próximas, mas de buscar um profissional qualificado e que esteja inteiramente comprometido e disponível para escutar suas questões.